Gente, boa noite. Estou vendo aí que nós temos quase 30 pessoas. Só uns 2, 3 minutinhos para a gente compartilhar. Quem puder ir compartilhando com os amigos e grupos, nós agradecemos, tá? Nós já vamos iniciar já já. Quem está acostumado, que já está sempre com a gente, quiser já ir comentando alguma coisa a respeito da palestra de ontem, depois nós vamos lendo e conversamos. Quem está chegando a primeira vez, o pessoal que sempre está com a gente vai dando uma mão, vai dando uma orientada, mas nós já vamos iniciar, tá? Ainda não conseguimos definir a história do YouTube junto com o Face, tá? Por isso que nós estamos mantendo aqui. Se tudo der certo, a semana que vem nós já vamos conseguir fazer. Som, imagem, gente, quem puder já ir dando uma olhada pra gente, ver se está em ordem. Valéria, Edmilson, boa noite. Heloísa, Sueli, Camila já está por aí falando que está em ordem. Obrigado. Ricardo, Sandra,
Sandra está falando que o som e a imagem está normal. Ricardo, bem-vindo. Renato Reis, Donata, som e imagem está legal. Jaqueline, Zilmar, Joseph também está falando que está em ordem. Joia. Eunice, bem-vinda. E bom, hoje nós vamos falando aqui, se ele está falando que está normal, tá beleza? Edmilson também falou. Eu acho que nós podemos ir iniciando, como sempre, né, em relação à palestra. A Eva também está aí. Munhol, obrigado. Nelly. Algum comentário? Bom, gente, quem puder ir comentando a respeito de ontem, que quiser, claro. Renato falando que o som está perfeito. Joia, obrigado, Renato. Quem quiser ir comentando a respeito da palestra de ontem, já a Ana vai fazer a oração inicial, a Cláudia, não sei quem que vai hoje começar. E aí a gente vai sobre a palestra de ontem, depois nós iniciamos. Temos alguns avisos rapidinhos para dar. E aí nós começamos. Eu vi que alguém me mandou aqui. Bom, vamos lá. O Júnior colocou assim: eu quero estudar, mas não tenho apoio. Fica com a gente, Júnior. Estuda junto com a gente. Quer fazer oração, Cláudia? Pode fazer. Primeiro, nossa gratidão a todos que estão acompanhando o estudo e que durante essa 1h30 de estudo nos unamos sempre um sentimento de amor, de fraternidade ao nosso próximo, né? Levemos nosso pensamento em Deus, tenhamos em mente a bela imagem de Jesus, aquele Jesus sorrindo, que nos convida a um abraço, que nos convida a chegar perto dele. Gratidão a Deus por mais um dia, pela oportunidade de acordarmos e nesse novo dia mais uma página em branco, para que nós tenhamos a oportunidade de nos melhorar nossos defeitos morais, ter a oportunidade de pedir perdão, ter a oportunidade de rever nossos atos, da mudança. Cada dia, quando a gente levanta, é uma página em branco que fica por nossa conta. Gratidão ao nosso anjo da guarda que está sempre conosco, aos espíritos amigos que acompanham esse trabalho, sempre estão conosco, nos apoiando, nos intuindo a todos em casa também, a mentor desta casa de oração, a nossa gratidão pela força, pela energia, pela coragem de estarmos sempre trabalhando em nome de Jesus. Peço que cada um coloque em sua água para fluidificar durante o estudo. Peço ao nosso querido Mestre Jesus e seus companheiros de luz e também ao anjo guardião de cada um que esteja aí com vocês, visitando seus lares e já trabalhando nesta água, fluidificando devido à necessidade de cada um, seja ela física ou espiritual, seja ela em pedidos de oração para entes queridos. Vamos mentalizando nossos entes queridos também. No decorrer do estudo, nessa ligação com o Pai, essa água vai sendo modificada e vocês podem oferecer para os familiares. E peço a Jesus que esteja em todos os lares nesse momento, aqui conosco no estudo, nos intuindo, nos abençoando. Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. A Vera Lúcia Xavier e a Sandra, que sempre estão com a gente, estão falando que está complicado de compartilhar. Tá mesmo, gente. Por isso nós estamos falando em relação a migrar para o YouTube, porque realmente tem que entrar um de cada vez, ele não deixa mais compartilhar. Eu estou comentando aqui que às vezes até para compartilhar um por um, ele volta no início da página, aí você tem que procurar a publicação para ir compartilhar. Então realmente eles estão dificultando e aí às vezes demora um tempão, por isso que a gente às vezes nem tem muita gente que está falando que às vezes não tem visto o compartilhamento, mas é que realmente quando começa a gente tenta esses 5 minutinhos, durante as transmissões no StreamYard a gente ganha aquele tempo com a prece ou com a música que a gente deixa o vídeo, mas aí aqui fica chato, né? Desagradável a gente ficar aqui tentando compartilhar enquanto vocês já estão ao vivo, mas realmente viu, Sandra e Vera? Mas de qualquer maneira, obrigado pela preocupação e por tentar compartilhar com a gente, tá bom? Bom, só dar alguns avisos rápidos. Bom, palestra de ontem, eu não vi nenhum comentário ainda. Cláudia, Ana, querem começar rapidinho para a gente... Pode. Se quiser comentar, pode. Olha, eu vou falar a verdade, eu fiquei aliviada, porque eu sempre gostei do carnaval. E é aquilo que eles falaram, né? Depende do que você vai lá fazer. Porque a gente ia para pular o carnaval, a gente não ia para beber, para arrumar briga, para fazer coisas erradas. E às vezes a visão que a pessoa tem, como foi muito bem colocado, que o carnaval é no Brasil todo, é diferente da festa do peão, né, que acontece numa cidade ou na outra, em épocas diferentes, não chama tanta atenção. Às vezes em outro lugar acontece coisa mais errada do que num baile de carnaval. E eu já ouvi cada absurdo que se você pulasse depois da meia-noite da terça-feira, meu tio proibia, meia-noite todo mundo tinha que ir embora porque nascia rabo. As coisas assim desse tipo, que eu falei, eu sempre pulei depois da meia-noite e não estava nem aí, porque eu falei, eu estou indo lá me divertir. Eu não estou indo fazer mal para ninguém, nem mal para minha pessoa, né? A gente tinha turminha e ia lá. E eu achei que foi muito bem colocado, que tudo depende da sua ação ali durante o momento. A hora que você vê que a gente estava na hora, a gente ia embora. Não tinha nada deturpado, então me aliviou um pouco. Falei, então acho que eu não pensava tão errado desde aquela época, que eu não via maldade naquilo. Porque falavam que o carnaval era festa porque crucificaram Jesus. E eu não estava lá festejando isso. Eu estava dançando, eu estava brincando, a gente estava sendo feliz naquele momento ali com os amigos. Não tinha maldade. E eu não entendia o porquê dessa colocação, porque eu não ia lá comemorar nada. Quando nascia rabo, tão ruim. Nossa, não, juro, a primeira vez eu fui me olhar no espelho, falei, nossa, aí eu vi que não tinha nada, eu falei, é mentira. Não, mas juro, meu tio fazia, todos os filhos dele, a hora que dava meia-noite tinha que ir embora. Porque chegava a quarta-feira de cinza, já não... Quer dizer, você podia aprontar todas, né? Chegou naquele determinado horário, acabou. Aí é proibido. Né? E eu ficava, eu ia com outra turminha, eu ficava, não entendi o porquê. Daí eu falei, tudo mentira. Eu vou ler a colocação da Camila, que tem muito a ver com o que eu ia falar, Camila. Que bate-papo maravilhoso ontem, hein? Fernando, foi ótimo ao falar da humanização de Jesus. Achei fantástico. E como diz a Jamile, também vou levar para mim isso, como aprendizado e mostrar para os outros como a gente humaniza Jesus, né? Deus também, né? Não só Jesus. Melissa, excelente dizer que o carnaval depende da nossa atitude somente. Muito legal as colocações. Exatamente isso. Foram colocados ali... O Fernando, bom, gosto demais de todos ali, né? Todos são fantásticos. Mas o Fernando fez colocações ótimas, sobre a humanização de Deus, que Deus repreende como se a gente fosse, como se ele tivesse os mesmos sentimentos que nós. E acho tudo isso, mais o que a Cláudia falou, a gente pode fazer coisas tão erradas,
num churrasco de família, num churrasco de amigos, como numa festa de carnaval. Depende de cada um, depende onde está teu pensamento, a tua vontade, o teu corpo, o que você está fazendo com ele. E aí não é o carnaval. Tá certo que a vibração, por ser uma festa que todo mundo está festejando, e talvez essa vibração fique mais densa, mas quando você está bem consigo mesmo, você vai somente lá para festejar, para se divertir. Quanta gente faz isso? Eu, pelo menos, sempre fiz. Nunca precisei beber, me drogar, nunca precisei fazer nada disso para pular. Inclusive aqui em Pederneiras, da época da Cláudia também, apesar de ser mais velha, começava na sexta. Então era sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Chegava na quarta, a gente tinha que pôr até uma salmoura aí pra... Eu ia nas 2 matinês também, eram 5 noites e 2 tardes. Era 5 e 2 matinês, a gente ia, exatamente. Bom, gente, eu acho que mais uma vez, além de falar do carnaval, primeiro tirar essa imagem tão horrível que se tem do carnaval em relação a isso, e principalmente essas histórias todas, né, de que se comemorava a crucificação de Cristo, né, porque o carnaval é muito antes disso, muito antes de ter aqui no Brasil em relação a isso, mas é a ignorância falando sempre em relação a tudo isso, né. A Camila está falando que o vídeo é muito bom, Camila, já tinha usado outras vezes em outros anos, acho muito bacana. E mais uma vez, né, eu acho que o mais importante em relação ao que a Cláudia falou, e ontem acho que alguém comentou também, bom, os 4 ontem comentaram nesse sentido, que mais uma vez, né, mais um tema, mais um assunto que a gente acaba abordando, que a gente acaba conversando, mostrando e deixando claramente, tem um lado muito bom e o lado muito ruim para quem não está afim. Que a responsabilidade é minha, a escolha é minha, eu faço do meu carnaval, ou da minha Oktoberfest, ou da minha festa do peão, ou do meu casamento, ou das festas de churrasco de família, de festa de qualquer outro, batizado, o que eu quiser em relação a isso. Então, mais uma vez, mais um assunto, nós acabamos voltando no tal do livre-arbítrio, mais uma vez nós acabamos voltando de que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, pelos nossos atos, enfim. Então é mais uma vez em relação ao carnaval. E lembrando, né, sempre que a ideia ontem em relação a bater o papo, e os 4 acabaram tendo mais ou menos a mesma visão, foi muito em cima, como vocês viram, a gente não tinha marcado palestra ontem, e eles toparam, foi em relação a gente falar sobre algumas coisas, mas primeiro tirar essa imagem de demônio, de festa do diabo. Eu acho que não sei se foi a Melissa ou a Jamile que comentou, quer dizer, não vai lá na festa de carnaval, mas é o demônio dentro de casa. E a maioria é assim, né? Principalmente todos esses hipócritas ou que censuram tudo isso, são todos, olha, não faça, não vá, porque lá tem o demônio e tal, e o cara tem amante, o cara faz o diabo, usa droga, faz o diabo fora em relação a tudo isso, enfim. Mais uma vez em relação a isso. E só aproveitando isso da palestra de ontem, se tiver mais algum comentário, a Sandra está dando uma dica aqui que eu vou aproveitar, depois eu vou ler com calma, Sandra. Se compartilharmos apertando esta flechinha que o Facebook coloca para o compartilhamento, dá para compartilhar como antes, para vários grupos de uma vez. Sandra, depois eu vou tentar, se eu não conseguir, eu peço socorro. Obrigado de novo. Aí o Vida está falando que foi muito bom assunto. Nós temos a mania de culpar os outros pelos nossos erros, provavelmente, pelas nossas fraquezas. É por aí, né, Elvira? Eu acho que todo mundo falou muito disso. E lembrando que tem o lado positivo do carnaval, né? Que não deu tempo, nós falamos ontem 1h30 e ainda faltou muito assunto, né? Mas tem todo um lado de arrecadação, de emprego, de geração de renda, enfim, que nós não podemos esquecer. Num país miserável como o nosso, isso gera realmente um dinheiro considerável. Aí vai ter muita gente que vai falar assim, mas em compensação gera por causa da prostituição, por causa da droga. Isso tem, né? Isso tem, mas nós também falamos muito ontem em relação a isso, de que está na hora de nós pararmos, né? Nós falamos isso toda semana, e de falar só mal, né? Tem coisa boa, mas tem muita coisa ruim. Não faça coisa ruim, né? Começa daí.
Você já não fizer coisa ruim, já está dando um passo muito grande. Mas normalmente nós fazemos e ainda apontamos para o outro que está fazendo, e nós falamos que está fazendo pior. A Josiane está falando, concordo, maldade existirá em todos os ambientes, e não é porque estamos na Avenida de Carnaval que estamos na corrente do mal. E falamos muito disso também ontem, né? Que só eu insisti bastante em relação a essa história da psicosfera, porque a gente ouve muito, né? Eu falei isso ontem, a Jamile deu risada, porque ela tem a mesma opinião que eu, de todas essas mensagens psicografadas de espíritos iluminados, falando que o ambiente, que nós sabemos de tudo isso, gente. É óbvio que eu estou num ambiente onde a maioria está usando droga, a maioria está bebendo, a maioria está tomando atitude não condizente com a conduta moral cristã ou a conduta moral do homem de bem, para melhorar, claro que eu vou ter, e de novo, isso eu falei ontem, nós conversamos bastante sobre isso, eu insisti bastante nisso, quem está atraindo esses espíritos desencarnados sou eu que estou encarnado. Então essa história de que, olha, o ambiente, não, o ambiente quem faz sou eu, né? Quem faz o ambiente dentro da minha casa, quem faz o ambiente dentro do meu trabalho, quem faz o ambiente em qualquer situação, somos nós, né? Então por isso que eu fiz aquela comparação em relação à psicosfera. Por exemplo, nós discutimos bastante com o Alberto Almeida sobre o Natal, e quando a gente fez com o Marildo também, e em relação ao Carnaval. Por que nós não vibramos no Natal, no Carnaval? Nós não podemos pensar coisa boa no Carnaval? Nós não podemos fazer arrecadação de cesta básica no Carnaval? E entrega de cesta básica ou de produto de limpeza? Nós não podemos unir as duas coisas, o Carnaval com essa boa ação? Claro que sim. Então, de novo, né? Nós fazemos. E hoje nós estamos conversando sobre isso, e eu vou repetir de novo, tem gente que fica brava, isso bloqueia o WhatsApp do atendimento fraterno, fala que o centro é fraco. Nossa, eu fico tão preocupado, fico tão chateado com isso, que nem me conformo, nem durmo. Gente, muita gente entra no atendimento fraterno para ouvir o amém, para escutar o que quer ouvir. E o atendimento fraterno não foi feito para isso. O atendimento fraterno foi feito para quem fizer o atendimento fraterno receber algum tipo de orientação em relação ao que a doutrina espírita diz sobre alguns assuntos. E a maioria das vezes as pessoas não querem isso, as pessoas querem o passar a mão na cabeça, a maioria das pessoas querem que você diga que realmente ela tem razão em aquilo que ela está fazendo, a maioria quer ouvir, realmente deve ter um monte de obsessor. Muitos atendimentos fraternos chegam, olha, eu não me dou com a minha sogra, com o meu sogro, com o meu cunhado, com a minha filha, com o meu filho, com o meu genro, com a minha nora, com o meu vizinho, com o papagaio. Será que eles não são obsessor meu? Ainda bem que não sou eu que faço a maioria do atendimento fraterno, porque normalmente a minha resposta seria não, provavelmente você é o obsessor deles, né? Eles que precisariam estar entrando no atendimento fraterno para tentar livrar esse peso desse sentimento que você tem em relação aos outros. Porque se tem 35 pessoas na sua família, as 35 você não se dá bem, está na hora de repensar e ver quem é o problema, né? Então, gente, não adianta, é a mesma história que a gente fala toda vez. Isso não quer dizer que a gente não vá colocar todo dia, por favor, coloca o nome no caderno de orações, pessoa desencarnada hoje, mais um de Covid, pessoa conhecida, claro que nós vamos colocar. Mas, de novo, eu vou repetir, e quem fica bravo, chateado, fique. Olha, faz oração para mim, porque eu estou indo assistir futebol. Faz oração para mim, porque eu estou tão cansado hoje. Eu chego todo dia em casa às 7 horas da noite, não dá tempo de eu me preocupar em assistir palestra. Nossa, mas eu trabalho demais. E aí eu chego em casa, o que eu quero é descansar. Mas faz oração para mim. Põe o nome do meu sobrinho, do meu tio, do meu pai, no caderno de orações. Deixa eu dar uma dica fantástica, gente. De verdade agora. Faça oração para esse ente querido. Não que a do Amigos do Bem, não que a minha, da Cláudia, da Ana, da Camila, do Edmilson, da Valéria, não vai servir. Claro que vai. Qualquer tipo de oração e vibração positiva vai fazer bem e vai chegar. Mas quando eu faço uma oração para o meu filho ou para a minha filha, eu tenho certeza absoluta que o sentimento que eu coloco na minha oração, por mais que eu fale para todo mundo que ele é igual ao de todos, não é. Então, quando eu peço oração para quem que eu gosto, tem um peso diferenciado. Então, antes,
Pede aqui para a gente colocar no caderno de orações, pede no atendimento fraterno, mas você está fazendo a sua oração de manhã ou na hora de deitar, pedindo para que a espiritualidade te ajude, auxilie, esteja presente, próxima desse ente que você está pedindo, dessa pessoa que você está pedindo? Ou eu estou muito cansado que não dá conta de fazer oração à noite? Ou assistir uma palestra, ou assistir um vídeo de meia hora, ou ler 10 páginas de um livro. Fica difícil, gente. Fica difícil. E não é para nós. Está lá, ó, está anotando nome por nome, foi todos para o caderno de oração. Esse não é o problema. O problema é de novo o que nós falamos ontem na palestra, nós falamos semana passada no livre-arbítrio, falamos 4 semanas no estudo do livre-arbítrio, mais 2 palestras que falaram sobre esse assunto, que está mais do que na hora de nós entendermos que a responsabilidade é minha. Está mais do que na hora de nós entendermos que eu sou o artífice da minha felicidade e infelicidade. Nós vamos falar de novo hoje de fatalidade. É sempre assim. Então não adianta. A Maria José está falando, eu sempre peço oração para mim e para os meus familiares. E mais do que isso, né? Deixa eu ver o nome para não ser injusto aqui. Para Maria José Santana, para mim, para minha família também, é aquilo que eu sempre falo, gente. Façamos nós também a nossa oração. Ou nós temos dúvida de que a nossa oração, o nosso amor, o nosso carinho é menor do que o do Amigos do Bem. O poder de oração do Amigos do Bem é maior do que o seu, pelo seu filho, pela sua família. Nós estamos aqui para ajudar, claro que qualquer tipo de oração e vibração, como nós falamos agora há pouquinho, é muito bem-vinda. Mas o primeiro grande passo, eu estou fazendo a minha oração para mim. Eu estou me conectando com a espiritualidade a ponto de ter esse vínculo, de ter a proteção que eu estou pedindo para que os outros peçam para mim. Nós já temos maturidade para isso, gente. E de novo, vou repetir, isso não tem nada a ver com, olha, então não coloca, está reclamando porque coloca, não, está todos os nomes lá no caderno de oração. O que vem no atendimento fraterno, o que vem na página, todos vão para o caderno de oração com o mesmo carinho, com a mesma vibração. Mas o que nós precisamos entender é que nós precisamos fazer isso. Falei aqui 2 semanas atrás, teve um monte de gente que foi de bico depois comigo também, mas também ficou de bico e continua não participando. Então, não ficou de bico porque ficou de bico disso que eu estou te falando. Eu não quero, mas também não quero escutar. Então, fica difícil, né? E aí quando nós entendemos que a responsabilidade é minha, que eu sou responsável pelo carnaval, pela escolha, pela felicidade e infelicidade, aí sim aperta mais ainda o calo. Tá? Bom, campanha de cesta básica, nós continuamos, tá? Ó, gente, nós estamos no dia 17, ainda nós não conseguimos metade, então ainda nós estamos precisando de uma mão. Nós vamos entregar sempre no finalzinho do mês. Sabemos que está muito apertado, muito complicado para todo mundo, nós sabemos disso. Tem colaborador que falou para a gente, olha, esse mês não está dando, está complicado. Nós sabemos disso, mas quem puder ajudar, quem puder colaborar, nós estamos precisando demais, porque ainda nós precisamos de mais, pelo menos mais umas 10 cestas, fora o que nós já conseguimos esse começo de mês. Metade do mês, né? Mais da metade, porque esse mês é só 28, né? Tá bom? Então fica o pedido aí, apelo para a gente. Amanhã, 7 horas da manhã, Evangelho no Lar, todo mundo convidado, né? Tem tido uma participação muito legal, muito bacana, muito mesmo, show de bola, é surpreendente. Eu brinco que 7 horas da manhã, falo toda semana que é um susto quando a gente vê tanta gente participando. Então amanhã, das 7 às 7h30 da manhã, nós temos o Evangelho no Lar. Transmissão pelo YouTube e pelo Facebook ao mesmo tempo. Esse a gente consegue fazer junto. E amanhã nós temos divulgado já umas 2 semanas. Amanhã nós vamos ter um bate-papo com o Nando Cordel. Quem não conhece, um compositor de MPB que é espírita, tem muita coisa voltada para a doutrina, para a parte de meditação, mas é um compositor dentro da MPB muito conhecido, que é uma figuraça. Então nós vamos bater papo amanhã com ele sobre música, espiritismo e Chico Xavier, que ele tem um carinho, uma admiração muito grande. Tem uma das músicas, para mim, uma das músicas mais lindas a respeito de Chico Xavier,
é de autoria dele. A gente andou colocando essas 2 semanas aí, em relação a Irmão Chico, né? A gente colocou já quase 2 semanas seguidas esse vídeo, e para mim realmente é uma das mais bonitas que fala de Chico. Então, quem puder, não perca. Eu estou muito ansioso, acho que vai ser muito bacana. Então amanhã às 7h30 nós vamos. E realmente foi coincidência, porque Luiz Alberto, já está tudo certo aí? Que boa notícia, participando já está em casa, já voltou de Sorocaba ou ainda está aí? Manda notícia pra gente. Que bom te ver por aqui já. E sem querer, hoje que eu vi na página que amanhã, dia 18, e aí nós vamos ter essa palestra. Até ia fazer uma palestra na sexta-feira com alguns amigos para comemorar, mas não vou, né? Porque já vai ser especial demais essa participação do Nando. E amanhã nós fazemos 4 aninhos de Amigos do Bem. Estamos começando a engatinhar e aprender a falar. Então amanhã nós vamos comemorar 4 anos de Amigos do Bem, de centro e de página. Quando a gente começou o Amigos do Bem de fato, nós criamos a página e apareceu para mim hoje lá que amanhã nós estamos fazendo 4 anos, foi em 2017. Então nós estamos fazendo 4 anos amanhã, e aí nós vamos aproveitar para comemorar com o Nando. Certo? Sábado, 11 horas da manhã, educação infantil, com a participação da molecada. Quem tiver filho, sobrinho, que queira participar, entre em contato na página, depois passa para a Ana e para a Cláudia, que quiser participar, sobre o assunto lei de adoração, que elas conversaram. Leis naturais e lei de adoração, vocês vão usar os 2 assuntos, né? Então, quem quiser, quem tiver criança, filho que queira participar, já fica avisado. Gente, nós vamos começar, depois eu tenho um aviso. Nós encerramos, né? A Ana Keila está aí com a gente. Encerramos segunda-feira a última frase do Sermão do Monte, né? Nós fizemos todo o Sermão do Monte. O Luiz está falando que já está em casa. Que bom, Luiz, que bom saber que está tudo em ordem. Então nós encerramos com a Ana Keila a última frase do Sermão do Monte. Fizemos o Sermão do Monte todo, passamos pelas bem-aventuranças, fizemos frase a frase. Vários amigos queridos participaram. Encerramos com a Ana Keila. Segunda-feira agora nós vamos fazer um encerramento só com a fala final de Mateus, falando o que significou o Sermão do Monte para a humanidade. Meia horinha, eu e a Ana. E dia 1º de março, também não programado, mas 1º de março, nós começamos um novo projeto, que aí nós vamos até dezembro com frases de Jesus. Nós escolhemos quase 90 frases, e vários palestrantes, vários amigos, cada um foi escolhendo uma, e não deram 90, né? São 60 e poucas, 60 segunda-feira, e 60 palestrantes diferentes, falando meia hora, uma frase de Jesus. Então eu acho que vai ser mais um projeto riquíssimo, né? Que uma frase de Jesus, nós vamos fazer 30 minutos falando sobre uma frase. Então esse é outro projeto que eu estou ansiosíssimo para ver. Não tem ninguém, nós não conseguimos encaixar. Nós temos até outubro já agendado as segundas-feiras com os palestrantes. Eu não consegui me encaixar em nenhuma, não deu, por conta de tanta gente que quis participar, e foi surpreendente a vontade de todo mundo. Muita gente nos procurou falando que estou sabendo o projeto para fazer. Nós estamos muito legal, tá? A Márcia está falando aqui: eita, daqui a 6 anos vocês terão 1000 participantes e vários lares de idosos e muitas creches serão grandes e Nossa, muitas creches. A doutrina espírita. Márcia, é o sonho da gente. Deus te ouça e nos ajude a fazer depois. Gente, então nós estamos começando, aí depois no finalzinho a gente repete só os lembretinhos de amanhã. E quem está com o livro na mão, eu vi já que a Beth chegou aí, que gosta de estar com o livro na mão. Nós encerramos dentro da Lei de Liberdade a semana passada, depois de 4 semanas, livre-arbítrio. Aquilo que nós falamos, foram 8 questões só, nós levamos 4 semanas para fazer as 8 questões, e assim mesmo acho que teria ainda mais, a gente usaria mais tempo para falar. Então nós estamos na Lei de Liberdade, nós vamos falar em fatalidade, tá? E também, para a gente ter uma ideia da importância disso,
para Kardec e para os espíritos são, se eu não me engano, é até 69, são 15 ou 14, não vou lembrar, são muitas questões, tanto que hoje nós vamos tentar fazer 2 questões, tá? Eu ia tentar fazer de 3 em 3 ou de 4 em 4 para a gente, são 16 questões, tá? E aí, estudando, dando uma olhada, não vamos dar conta, e não tem pressa, como a gente sempre diz, né? Então nós vamos tentar, quem está com o livro na mão, nós estamos nas Leis Morais, capítulo 10, a 9ª lei, penúltima lei moral, lei de liberdade, e no item fatalidade. Então vocês vão ver lá, começa no 851 e eu acho que vai até 867, se eu não me engano, tá? Eu sei que são 16 questões, eu acho, tá? Então é grande, dada a importância que tem esse item e a curiosidade que tem, né? Nós vamos perceber que são muitas coisas, e nós vamos tratar de 2 questões só. Nós vamos ver que tem muito assunto em 2 questões iniciais para a gente tratar. Então quem está com o livro na mão e quiser, 851 e 852 que nós vamos tentar. Então quem tiver com ela na mão, 851, nós vamos começar a questão aí, tá? Todo mundo aí, Beth, já está com o livro na mão? Deixa eu só ver, tem um pessoal que gosta de fazer a leitura junto. Lourdes falou que é 867. Não estou tão ruim de memória, viu, Lourdes? Obrigado. Então é isso mesmo, são 16 questões. Então nós temos muito chão para estudar esse item fatalidade, e nós vamos ver que ele está muito tanto dentro da construção, ele está logo depois de livre-arbítrio, que nós vamos ver que nós vamos relacionar muito a livre-arbítrio nesse estudo desse item de fatalidade. Vamos lá? Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme ao sentido que se dá a esse vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? E, se neste caso, que venha a ser do livre-arbítrio? A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar, desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo, instituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Ao vê-lo fraquejar, um espírito bom pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe exagerando aos seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de quaisquer peias. Escolhas, tá? Sim. Então... Vamos lá, quer começar, Cláudia? Olha, falar a verdade, eu li 3 vezes para conseguir, porque ele fala aqui que a fatalidade pode ser do destino, né? Da escolha da pessoa. Aí fala que é o destino dela, quer dizer, ela tem que passar por aquilo. Só que também, do lado moral, ela tem escolhas. Tanto ela pode ser influenciada pelo bom espírito, que vem no seu auxílio, como ela pode se deixar influenciar pelo espírito inferior, pelo mau espírito, que vai fazer, se ela já tiver medo de alguma coisa, ele vai aterrorizar, ela vai ficar ter mais pânico daquilo que ela já tem e pode se abalar, que é o que ele quer. Por isso é que existe o livre-arbítrio, tanto ele pode ir para um lado como para o outro. E aí eu acredito que a fatalidade depende muito também das escolhas, né? Pode acontecer alguma coisa, se eu for para o lado mal, a fatalidade pode ocorrer com mais facilidade para o meu lado. Vamos começar só antes da Cláudia encerrar. Compliquei muito? Não. Fatalidade. O que é fatalidade? Algo que eu não tenho escolha, fatalmente Ruim. vai acontecer. Ruim? Ruim? Ruim ou boa? Por que Pode ruim? ser boa? Fatalidade. O que é uma fatalidade? Algo que vai acontecer, independente de acontecer de alguma coisa.
Então é isso que nós precisamos já tirar de frente. A primeira coisa é isso, é que nós olhamos, quando você vai lá no dicionário, as últimas duas opções para quem tiver com a Aurélia na frente é coisa nefasto, triste, alguma coisa assim. Mas a fatalidade, ela pode ser para o bom ou para o ruim. É que nós entendemos a fatalidade, nós já relacionamos o fatal à morte. Sim. Né? Então, o primeiro grande passo para a gente começar a entender é de que a fatalidade, para nós, para a parte filosófica da doutrina, ela é inevitável. Ela é uma coisa que vai acontecer independente de qualquer coisa. Né? Então, esse é o primeiro entendimento que nós precisamos ter. Então, assim, fatalidade nem sempre aquilo, a ideia é que você tem, por isso que eu quis só arrumar não, colocar o que o dicionário diz em relação a isso. A fatalidade que nós levamos no primeiro momento sempre para o fatal, para a morte, para o ruim. Sempre que alguém vem dar uma notícia ruim, ela fala, nossa, aconteceu uma fatalidade. Então você fica com essa... Exatamente. Vai embutindo isso na sua cabeça. Então uma fatalidade, por exemplo, pode ser chegar na Mega Sena. Então, mas ninguém fala, né? Olha, aconteceu uma fatalidade. Exatamente. É porque nós relacionamos a fatal de morte, alguma coisa assim. Tanto que no dicionário tem isso. Ele fala de várias coisas, inevitável, blá, blá, e no final ele fala nefasto, alguma coisa. Depois quem tiver com o dicionário na mão pode até dar uma olhadinha pra gente. Então é nesse sentido. Então primeiro nós precisamos entender isso. Fatalidade, ela pode ser para o bom ou para o ruim. Por isso que ele está perguntando isso. Mas pode continuar. Não, porque ninguém fala também, né? Olha, aconteceu uma fatalidade, ele se curou. Então eu nunca ouvi essa palavra para o lado positivo. Pro lado positivo. Eu sempre ouvi ela para o lado negativo. Então agora, ouvindo o que você falou, por isso que ele cita aqui os bons espíritos, né? Que através da se eu seguir a influência deles, for para o lado do bem, pode acontecer uma fatalidade boa comigo. Seria isso, então, a colocação dele aqui nessa... Ele coloca aqui no começo da resposta como fatalidade. Se eu estiver errada, me corrija, por favor. A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. E o sofrer também, entender o sofrer é passar por essa prova. Vamos, né? Trocar o sofrer por passar por essa aprendizado, né? Pelo que eu tenho que aprender. Então eu desencarnei, voltei para o mundo espiritual, entendi muitas coisas erradas que eu fiz, e essa fatalidade diz aqui que eu escolho, mas muitas vezes eu não tenho esse mérito de escolher, porque eu vou escolher bobagem. Geralmente o meu espírito guardião ou quem cuida que vai escolher a fatalidade que eu posso escolher como ele diz, como corpo físico, escolhendo uma espécie de destino que é a consequência mesma da posição em que vai achar-se colocado. Então, quer dizer, eu tenho um esboço, uma fatalidade de um esboço. Por exemplo, vim com uma deficiência física, vim com uma deficiência mental, então é uma fatalidade. Isso já está no meu esboço, né? Ele fala aqui, falo das provas físicas e não das morais. Por quê? Por que não das morais? Porque o espírito é livre para escolher moralmente, aí entra o livre-arbítrio, o que eu faço de bom e o que eu faço de ruim. Eu posso escolher ouvir. Se eu tiver num padrão vibratório que eu consigo ouvir meu anjo guardião, ele não pode me obrigar a fazer, mas se eu estiver num padrão vibratório, eu consigo captar sua mensagem, ter forças e coragem para não cair naquela tentação ou naquele erro. Agora, se eu não tenho esse equilíbrio, eu tenho por outro lado os nossos irmãos menos evoluídos aí que vão querer que eu vá para o outro lado. Então, moralmente, eu tenho livre-arbítrio. Então, ele não deixa de perder o livre-arbítrio, né? E vamos supor, se eu tenho que passar por uma escolha, agora eu escolhi, eu tenho que passar por uma prova. Você às vezes já nasce com essa então, prova. Mas aí eu encarnei bonitinho ali e eu não tive aquela má tendência, eu melhorei, eu evoluí. Será que eles podem mudar aí você ganha esse destino? Você ganha, como é que diz? Peraí. A prova não tem nada a ver com o destino. Prova é uma coisa, destino é outra.
A prova que Então, você mas eu fez- posso melhorar um pouquinho? Então, Falar, pera um pouquinho. nossa, ela melhorou moralmente. Mas ela você evoluiu. veio para melhorar. Então, eu melhorei, eu vou Melhorei ter mais do que que esperado. Então, mas isso que eu estou falando. Vamos lá, vamos por parte. Primeiro, uma coisa é a prova que você veio fazer e outra é você melhorou mais do que isso. A prova que você veio passar, ó, de novo, Não adianta, fatalidade né? existe unicamente pela escolha que o Espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova. Então, o que eles responderam para nós? Que A de um fatalidade existe unicamente pela escolha que eu fiz na prova que eu vou passar na matéria. Ah, certo. Então, Certo? Ó, eu vim passar tal prova, aquilo que a gente sempre diz. Qual que é a prova? Ó, eu vim porque eu preciso melhorar moralmente a questão do roubo. Eu tenho um problema com roubar. A prova que eu vim foi qual? Passar pela experiência X para não cometer esse equívoco. Beleza? Beleza. Ah, eu não cometi esse equívoco e fiz outras coisas boas. Show. O que ele está falando aqui, nós temos fatalidade. Que ele diz para nós que unicamente é a escolha da prova que eu vim. Então, a prova foi a fatalidade que eu tenho. Como eu vou conduzir com isso, é isso que ele está tentando nos Aí dizer. ele fala aqui, ó, falo das provas físicas ainda, né? Então, do que eu vim Certo. para fazer. Ele está falando da prova que eu vim passar aqui. E esse sofrer a gente já entende como sofrimento de novo. Aí- Sofrer que ele está querendo dizer em relação a passar por essa determinada prova. O que eu entendo, Cláudio, assim, eu vim, por exemplo, no meu esqueleto, passar por uma doença mais para frente para entender uma doença autoimune ou um câncer ou alguma coisa. E de repente eu venho para cá e produzo muito mais do que foi planejado. Aí me dá uma moratória. isso que Aí me deu uma Aí. moratória. Olha, a gente tinha planejado isso e por causa disso ela ia sofrer isso, né? Como consequência, mas eu consegui me redimir aqui. Eu consegui, como a gente fala, quando a gente magoa alguém ou quando a gente causa mal para alguém, eu consegui me redimir aqui, me desculpar, perdoar, refazer esse erro, entendeu? Muitas outras coisas, ou trabalhar para o próximo, entender o que é Gente, a mas espera um pouquinho, caridade. só para a gente, nós estamos E aí- desvirtuando Eu já estou respondendo o que eu falo. E aí, de repente, eu posso ter uma moratória de não ter essa doença agora, Entendi. de repente não ter a doença ou ter a doença depois. Então, mas não tem a ver com fatalidade. a fatalidade. É isso que nós estamos, é isso que eu estou tentando, que a gente está discutindo. O que eles respondem para nós? A fatalidade existe unicamente pela escolha que o Espírito fez ao encarnar dessa ou daquela prova. O que a Cláudia está perguntando em relação a, mas depois se eu conseguir superar e melhorar a minha condição moral, eu vim para fazer determinada coisa e melhorei, eu acabei sendo moralmente melhor do que aquilo. Ótimo, show de bola, estou melhorando a minha condição. Aí a fatalidade não tem a ver com a escolha da prova. É isso que nós não podemos misturar. Ele fala para nós claramente que é unicamente pela escolha que eu fiz da minha prova. Então, se é fatal, destino, está lá que eu procurei agora aqui, destino que não se pode evitar, fado, fatalismo, e aí entra no que a Cláudia falou, e lá embaixo ele tem assim, ó, cruel, desgraça, por isso que tem a imagem do fatal, do fatalismo em relação a coisa ruim. Então, destino que não se pode mudar, fatalidade, o destino que não pode mudar existe unicamente pela escolha que o Espírito fez ao encarnar teste ou daquela prova a sofrer. Em relação ao que eu vou fazer, em relação a minha melhora, o fato da moratória, senão nós vamos entrar na escola que nós falamos semana passada do livre-arbítrio. Ó, eu vim, tinha que passar para isso, melhorei, tirando sempre, nós vamos ter que esquecer o determinismo. Eu vim para passar por um câncer, aí vai entrar nisso que você acabou de falar, no determinismo e não na fatalidade. Eu vim para passar por um câncer. Eles já nos falam que a fatalidade exclusivamente em relação à escolha da prova, e eu vou durar 30 anos só. Mas eu cheguei aqui e melhorei a minha condição moral, a minha condição física, eu ganhei uma moratória. Beleza, andamos para frente. Vamos lá? Tem o restante ainda. Da própria questão ainda, né? Ah, sim. Eu li. Você quer- Não todos, quer que eu leia de novo? Não, mas tudo bem, já acabou? Só falamos Já. só no primeiro parágrafo? Eu ia falar falando sobre... Primeiro parágrafo. Falamos sobre que um espírito bom, ou meu anjo da guarda, ou qualquer espírito, ele pode vir me influenciar
Ele pode vir tentar falar comigo, mas se eu não tiver, como eu falei, no padrão vibratório, ou a fim de ouvir esse conselho, esse diálogo, eu não vou conseguir fazer com que mude o meu ato. Ou eu tenho os irmãos menos evoluídos, que aqui ele fala espíritos maus, mas nos nossos irmãos menos evoluídos que também agem da mesma maneira, tentando influenciar a gente nos nossos medos, amedrontando e tirando a nossa coragem. Se eu também se eu não tiver nessa condição moral, nesse equilíbrio, ou nessa vibe desses espíritos, eu não vou deixar que isso aconteça. Ou se eu tiver, eu vou deixar que isso aconteça. Nem por isso, entretanto, a vontade dos espíritos encarnados deixa de se conservar livre de quaisquer peias, quer dizer, escolhas, né? A escolha é minha. Eu posso ouvir o meu anjo da guarda, aquela história do anjinho de um lado e o diabinho do outro. Depende para que eu estou mais propensa para ouvir, né? Do desenho lá do Tom e Jerry, sempre tinha. Eu vou voltar na pergunta só para a gente vincular, porque é aquilo que eu falei para vocês, nós temos duas questões e nós vamos andar pouquíssimo, porque tem um monte de comentário. O Antônio está fazendo, eu acho que fatalidade a nível de espiritualidade seria aceitar ou não o seu karma, sua prova, sua expiação e como será isso durante esse processo. Vamos ler de novo a questão? Pergunta do Kardec, que nós fazemos o tempo inteiro: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida conforme é o sentido que se dá a este vocábulo? A esse vocábulo é o seguinte: fatal eu não consigo mudar, certo? É nesse sentido que é a pergunta dele. Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? E nesse caso, aí sim, o que vem a ser o livre-arbítrio? Nós estudamos 4 semanas o livre-arbítrio e parece que entendemos o livre-arbítrio. E o que ele fala é o seguinte: quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? O que ele está perguntando aqui é assim, tudo na minha vida, que nós já ouvimos 500 vezes dentro da doutrina espírita e em todas as outras religiões, tudo na minha vida está programado? Kardec está perguntando isso para os espíritos. Quando eu reencarnei, no meu processo, na minha programação reencarnatória, tudo o que vai acontecer na minha vida está programado? É essa a pergunta de Kardec para os espíritos, certo? A fatalidade do acontecimento, ele fala tudo isso e tal, e depois ele pergunta: quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? O determinismo, de novo, lembra da história que a gente vive falando? Não cai um fio de cabelo da cabeça de ninguém sem Deus saber. Deus está no comando. O que ele está perguntando assim, a pergunta dele, a mesma que nós fazemos constantemente. Tudo o que vai acontecer, ou que aconteceu na minha existência até agora, estava programado? É essa a pergunta de Kardec. Estava pré-programado? Quando eu nasci, eu reencarnei, do primeiro dia até hoje, com 51 anos, tudo estava dentro de um combinado? Essa é a pergunta de Kardec. E aí ele pergunta assim, se sim, aonde que se encaixa o livre-arbítrio? Essa é a pergunta de Kardec. Essa é a pergunta de Kardec. E aí os espíritos respondem primeiro aquilo que nós já conversamos: fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito faz da prova que ele vai passar. Por quê? Porque nós estamos aqui, qual é o objetivo da encarnação? Melhora a moral, certo? Então se eu vim, aí vai voltar no que a Cláudia falou, mas eu vim para passar por essa prova e conseguir passar, beleza? Isso me dá algum tipo de crédito? Eu evoluí. Cumpri a prova que eu vim fazer, então estou na sequência do natural. Mas além de eu aprender aquilo, eu estou fazendo o a mais. Mérito meu, crescimento moral meu. Vamos embora e está tudo certo. Aí depois o que ele vai falar de novo em relação à prova, a questão do livre-arbítrio, que de novo ele pergunta, e o Antônio está falando, se tudo está planejado, onde está o livre-arbítrio? Ou o livre-arbítrio ocorre no desenvolvimento nosso sobre o planejado? Antônio, ele vai falar para nós, aí sim, o que a Cláudia e a Ana falaram em relação a lá na frente, aí lá na frente ele vai falar para nós. Aí de novo nós vamos conversar
vem aqui do meu lado o anjinho, vem aqui o diabinho e manda, ó, faz isso, faz aquilo. Para que lado que eu vou? Quem que está mandando? Aquele ali ou esse daqui? E mais do que isso, nós conversamos sobre isso em relação ao livre-arbítrio, que ele fala aqui muito claramente, ó. Ao vê-lo fraquejar, um espírito bom pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Então, de novo, eu posso ter a influência do meu anjo guardião, do meu espírito amigo, do meu espírito protetor, e vai falar assim: Alexandre, de novo, não é melhor para cá e tal. E a única coisa que ele não vai fazer, e não é permitido a ele fazer, é chegar ao ponto de ele falar assim: ó, o Alexandre está indo descer cachoeira abaixo para se suicidar, eu vou lá, puxo a mão dele e falo: não, ele não vai. Ele não tem essa permissão. Por quê? Porque o livre-arbítrio meu é meu. Eu conquistei esse livre-arbítrio no meu processo evolutivo. Ele não tem direito, ele pode me intuir. Do mesmo jeito que o espírito inferior ou mal, que ele filha, depois ele arruma como inferior, pode me arrastar, como a história do carnaval ontem, para cometer 1000 equívocos. E a escolha é de quem? Qual é a minha escolha? Quem define para que lado eu vou, para que lado eu não vou em relação a isso? Então, se nós acreditarmos, e a resposta dos espíritos é exatamente essa: se tiver tudo programado, nós já conversamos isso várias vezes na questão do livre-arbítrio, qual é a preocupação de cada um de nós estarmos aqui 1h30 fazendo estudo do Livro dos Espíritos? Ou para quem está indo na missa hoje, para quem está fazendo evangelho lá amanhã cedo, ou para quem está estudando, para quem está trabalhando, está levantando às 7 horas da manhã para trabalhar. Qual é o objetivo? Se está tudo pré-determinado. Se está escrito, gente, e eu não tenho o poder de alterar, se isso é fatal, como diz o dicionário, destino que não se pode evitar, se a fatalidade existe em todos os aspectos, o que eu faço? Por que eu melhoro moralmente? Qual é o objetivo de melhorar moralmente? De tentar, né? Porque se já está escrito, eu posso tentar o quanto eu quiser. Porque se já está escrito lá no caderninho, que nem algumas crenças acreditam, que vai acontecer isso, isso e isso, eu posso tentar melhorar o quanto for. Eu não vou melhorar. Por quê? Porque já está determinado, através de uma fatalidade, de um fato que não pode ser alterado o meu destino, de que eu vou ser bandido. Nós podemos acreditar nisso? Se nós acreditarmos nisso, nós temos uma desculpa ótima para tudo que nós fazemos na vida. Deus que quis. Foi a vontade de Deus. É que nem quando eu faço a palestra de perda de ente querido, que eu falo isso nas minhas palestras, tem muita gente que não gosta muito, para variar. É a mesma coisa que você chegar num velório que alguém perdeu um filho e virar para a mãe e falar assim: olha, fazer o quê? Foi vontade de Deus. Eu fico imaginando, eu como pai, no velório do meu filho, alguém virar para mim e falar assim: foi vontade de Deus, quis assim. Nós podemos acreditar nisso? De que tudo está pré-determinado e eu não mudo nada? E aí vai voltar naquilo que eu falei: se nós acreditarmos nisso, nós já arrumamos a desculpa que nós precisamos. Por quê? Se tudo vai acontecer o que tem que acontecer, Deus sabia exatamente o que ia ser. Então quem que é culpado? Ele ou eu? Ele sabia que eu ia nascer ruim, ia continuar ruim, ia morrer ruim. Quem que é o culpado? Eu não tive oportunidade de mudar. Eu não tive nenhuma oportunidade de mudar essa história. Quem é o responsável então? Se fosse assim, gente, nós estávamos feitos. Era a desculpa que todo mundo precisava para viver bem consigo mesmo e com os outros principalmente. Se existisse essa fatalidade, quer dizer, todos os acontecimentos fossem pré-determinados, nós estaríamos vivendo exatamente essa situação. Eu nasci ruim, vou viver ruim e vou morrer ruim. Por culpa de quem?
de quem determinou isso. Quem que determinou isso? Alguém que me criou ruim assim. Mazinho está fazendo um comentário. Fatalmente, no sentido de acontecer, por estar programado, iremos nos deparar com nossos desafios. Aí teremos nosso livre-arbítrio. Se errarmos na nossa decisão, teremos uma fatalidade ruim. Fatalidade ruim é o livre-arbítrio errado. Ou uma fatalidade boa, né, Mazinho? É aquilo que nós falamos agora. Por isso que nós levamos sempre... Ó, a Márcia comentando de novo. Olha aí, humanizando Deus para o ruim. Exatamente. E a Camila está falando, fatalidade então no sentido de causa e consequência. Sempre, né, Camila? E nós vamos ver com o decorrer dessas 16 questões que ela vai estar sempre muito relacionada à lei de causa e efeito e ao livre-arbítrio o tempo inteiro. O tempo inteiro. Porque se nós acreditarmos desse determinismo, nós vamos nos isentar completamente dos débitos e dos créditos. Aí vai voltar no que a Cláudia perguntou. Ah, mas eu fiz tudo aquilo que eu tinha para fazer e fiz muito mais. Para que você fez muito mais, Cláudia? Já está determinado que você vai para o inferno. Nas crenças nas normais em relação a isso. Pode fazer o que você quiser, já está determinado. Está pré-determinado o que você vai ser e o que você vai fazer nessa existência. Nós podemos acreditar nisso? A doutrina espírita consegue, nós conhecendo um pouquinho de doutrina espírita, conhecendo um pouquinho de justiça divina, nós podemos acreditar nessa situação? A Beth está falando, não concordo que é a vontade de Deus, escolha é minha de fazer o certo e errado. Sempre, né, Beth? Sempre. Nós vamos voltar em tudo aquilo que nós conversamos no livre-arbítrio. E sempre vai estar, a Camila falou agora da história do causa e efeito, do causa e consequência, o tempo inteiro nós vamos falar disso, nós vamos falar de fatalidade, nós vamos falar de causa e efeito, nós vamos falar de lei de causa e efeito, nós vamos falar de livre-arbítrio o tempo inteiro, porque senão nós vamos cair no determinismo. Simples assim. O Antônio está fazendo mais um comentário, né? Como podemos fazer a diferença e levar a sério a palavra esperança e fé em todos os movimentos, atitudes e momentos onde podemos dizer que somos autores da nossa própria história de evolução e melhora? Neste caso, devemos aceitar e fazer de tudo para melhorar. Mas, Antônio, se nós não fizermos isso, a história da esperança e fé inerte, não funciona, né? Nós sabemos disso. Se eu acreditar no miraculoso e não me esforçar para que a minha vida, para que a minha mudança moral, para que as minhas atitudes mudem, eu posso estar fé no... É a mesma coisa que a gente fala aqui, usa os exemplos constantemente, né? Olha, lembra lá o quadrinho do Chico Bento? Ai, meu Deus do céu, me ajuda, não tem a mãozinha lá? De Deus põe na cadeira, vai estudar? Está aí a providência divina. A minha esperança está no meu esforço. A minha fé está em relação ao que eu acredito de que através das minhas ações, das minhas escolhas, eu vá mudar o que eu vá colher lá na frente. Sempre. Senão nós vamos ter o Chico Bento lá sentado e falar, ai meu Deus, me ajuda na prova. E vamos ficar esperando ele baixar e falar assim, ó, A, B, como normalmente a gente fazia, pelo menos eu, né, na época de escola. Ou olhava para o lado para ver se Deus estava dando a cola do lado lá. É exatamente isso, é. Mais algum comentário? Camila, eu não passei, mas eu não tenho mais alguma coisa para cima, hein? Mazinho eu vi. Tem a prova que vem vinculada à fatalidade, mas temos o livre-arbítrio entre a causa e consequência. Camila falando de novo. Exatamente. O Acácio está fazendo mais um comentário aqui. Se eu acreditasse no foi Deus que quis assim, você nasceu por um erro médico, eu não estaria aqui tentando melhorar e procurando entregar o corpo melhor que eu recebi. Minhas escolhas estão trabalhando para melhor, pode demorar, mas não posso parar. A Selma está fazendo, que acho que é uma pergunta, né, Selma? Mas quem escolhe o passar não é o próprio ser que irá reencarnar? Selma, muitas vezes nós não temos condições de escolher nada, né? A maioria das vezes. A gente ouve muito na doutrina espírita assim, olha, você está passando por isso por escolha sua, você sentou
você fez o seu planejamento, você falou, você fez. Mas eu aprendi com um grande estudioso da doutrina espírita que é muito pelo contrário. Nós somos tão protegidos pela espiritualidade maior que eles sentam e faz o nosso planejamento, porque quando a gente desencarna e entra numa espiritualidade, entra numa vida espiritual e tem um tempo de aprendizado, a gente vai olhando tanta besteira que fez, aí a gente acha que vai resolver tudo na próxima encarnação. Aí a gente perde tudo, a gente quer ser pobre, a gente quer nascer sem braço, a gente quer ter problema, a gente quer tudo. Eu quero nascer no meio de todos os meus desafetos, porque eu já entendi que eu tenho que amar todo mundo. E aí chega aqui, amigo, não consegue fazer nem a metade, nem um terço. Então, a providência divina fala, não, menos, vamos fazer isso aqui agora, né? Vamos ver se você consegue. Então geralmente, somos amparados pela espiritualidade maior que faz a nossa programação reencarnatória. Poucas as pessoas que agem sozinhos na programação reencarnatória. Estou errada? Não sei se eu respondi certo ali. O Antônio está falando aqui, detalhe, a nossa prova está diretamente ligada ao todo, a todos ao nosso redor para a evolução coletiva. Exatamente, Antônio, por aí. E a Beth está falando, concordo com você, Ana, é bem isso. Infelizmente, gente, isso que a Ana está falando, que nós ouvimos a larga escala esse comentário, né? Lindo e maravilhoso e romanceado de que eu sento e faço a minha programação reencarnatória, eu escolho como vai ser os meus olhos, como vai ser o meu filho. Como se hoje... É simples, gente, o exemplo que eu dou, e quem fez esse comentário, eu acho que a Ana está fazendo, é o Nazil Canari, que muita gente torce o nariz, mas fala a racionalidade da doutrina. Eu sempre uso esse exemplo quando o Nazil fala isso, e algumas pessoas questionam, é só nós entendermos o momento moral que a maioria de nós vive. Quem de nós hoje, e nós falamos sobre isso, sobre prova de riqueza e pobreza há pouquíssimo tempo atrás, e nós ainda fizemos uma brincadeira aqui, falando assim, ó, hoje a maioria, se tivesse opção, ainda nós brincamos, acho que foi Edmilson que brincou, se nós pudéssemos escolher a nossa prova, e a gente sempre fala isso nas palestras, olha, os espíritos dizem que a prova da riqueza às vezes é muito mais dura do que a da pobreza, e aquele dia nós brincamos e falamos assim, mas se pudesse escolher, você escolhe qual? Eu vou escolher da riqueza, né? Porque tá bom que é mais difícil a riqueza. Porque nós olhamos com os olhos da matéria. E dentro disso, o que nós vemos é simples assim. A Valéria está falando assim, infelizmente eu sempre ouvi isso nas casas onde eu estudei e trabalhei. Também, Valéria. A maioria, Valéria, porque tem essa visão romanceada demais e religiosa demais da doutrina espírita, né? Na religiosidade no mau sentido. Se tem mau sentido, tem sim. Quando eu digo isso, assim, a nossa condição moral hoje nos permitiria, e sejamos honestos conosco agora nessa pergunta, nós teríamos condições de desencarnar hoje e a hora que nós chegarmos na realidade espiritual, nós vamos começar já a falar vamos voltar rapidinho para aproveitar o mais rápido possível, que eu preciso acelerar meu processo e tal, está todo mundo para regeneração e eu vou ter que rodar mais uma aqui na prova de expiação. Quem de nós, eu não, já estou avisando de antemão, que teria condição de hoje desencarnar, chegar na realidade espiritual e falar assim, olha, eu tenho total condição, o Zé, que é o que fica me atormentando aqui, tentando me levar para o caminho direto, Zé, agora nós sentamos aqui, agora nós vamos conversar, tudo aquilo que eu fiz de errado lá, que você estava do lado, você tentou me intuir, que você não foi capaz de me arrumar, porque você era ruinzinho como anjo guardião, mas agora eu já estou pronto. Participei dos estudos de quarta-feira lá no Amigos do Bem e já estou perfeita a minha situação. Então é o seguinte, pode me colocar, sabe aquele cara que eu não suportava, sabe aquela minha tia
tomara que nenhuma delas esteja assistindo, porque ela sabe quem que é. Sabe? Então, ó, me põe como filho dela. Melhor, eu vou fazer um esforço, me põe como pai dela. Marido. Não, marido não, o cara não vai, ele não vai correr esse risco. Não vai me dar um castigo tão grande assim. Medo de você matar ela. Mas assim, ó, eu tô tão pronto que eu vai falar assim, ó, me coloca como pai dessa pessoa. Ó, tranquilo. Pode me colocar como parmeirense, gente. Pode ir, pode voltar que eu vou ter capacidade de aguentar. Eu posso voltar com problema de... Eu vou voltar com um problema físico. Eu vou ter um problema de deficiência física, que é um dos grandes medos que eu sempre tive desde muito moleque, acho por causa do esporte. Então eu vou voltar paraplégico, porque eu vou dar valor para algumas coisas que eu não dava. Então pode colocar tudo isso daí, ó. Hoje, nós teríamos condição. E isso eu estou falando para vocês, gente, eu estou dando exemplo e nós estamos rindo, mas são exemplos de que eu realmente precisaria colocar. Eu precisaria fazer. Porque a mágoa que eu tenho de determinada pessoa, eu precisaria voltar e reparar isso e entender que eu não deveria ter. Eu precisaria não ter, valorizar determinadas coisas que eu tive como facilidade nessa existência e não dei o devido valor. Mas hoje, se eu desencarnasse, muito dificilmente, com o olhar hoje que eu tenho, eu teria capacidade moral de falar assim, ó, eu quero isso para mim. Difícil. Então, por isso que a Ana citou esse exemplo do Nazil em relação a isso. Por quê? Como nós não temos essa condição, quando nós vimos lá, a Valéria estava falando, a gente sempre ouviu isso na casa espírita, quando nós falamos isso, falamos, não, mas é que assim, deixa eu te explicar. Quando a gente chega lá na realidade espiritual, nós enxergamos a realidade de outra forma. Nós enxergamos a realidade de outra forma, mas nós somos os mesmos espíritos. Nós carregamos as mesmas imperfeições, os mesmos medos, os mesmos traumas, os mesmos defeitos e as mesmas qualidades. E somos tão arrogantes que achamos que conseguiremos arrumar tudo de uma vez só. Não, e muitas vezes eu nem tenho noção do que eu errei, gente. Nós precisamos entender isso. Essa realidade de ter o deslumbramento da vida espiritual ser maior do que o da matéria, porque, nossa, descortinou, mas eu sou o mesmo. Eu estou na realidade espiritual, mas a doutrina espírita me diz o tempo inteiro, nós sabemos disso, que eu continuo sendo exatamente o mesmo espírito, com todos os vícios morais que eu tinha. Então por que o Nazil fala isso? E faz todo sentido quando nós trazemos para o racional? Porque eu não tenho condições morais de fazer essas escolhas, de ter o entendimento de que até ali eu conseguiria fazer. Até aquilo ali dá. Então o que nós precisamos? Nós temos todo um amparo espiritual, uma equipe espiritual que trabalha incessantemente em benefício nosso, para que a encarnação não seja tão perdida como essa foi a minha. Os caras devem ter programado um monte de coisa que eu poderia ter feito e que eu falhei, e que os caras devem olhar assim, sabe aquela lista que os caras vão ticando? Eles estão na terceira, tinha 55, e eu já não tenho mais muito tempo mesmo. Então assim, os caras devem olhar e falar assim, nossa senhora, tudo de novo. Não precisa nem... Eu fico imaginando, os caras na hora de fazer a minha programação reencarnatória, os caras não precisam nem mudar a ficha. Os caras vão aproveitar, não precisa nem fazer outra. Os caras vão passar Errorex em 2, 3 linhas ali, que ó, essa daqui quitou, e as outras 50 eu vou fazer tudo de novo. E devo ter acrescentado mais umas 15, quer dizer, o máximo que vai acontecer é aumentar a folha. Por quê? Porque nós não conseguimos cumprir. Mas me colocou assim, por isso que eu digo mínimo, peço mínimo. Porque às vezes nem o mínimo a gente consegue, né, mas muitas vezes. Fora como o Alexandre falou, o que eu trago aqui para acertar e o que eu consigo piorar nessa, né? É o que eu vou trazendo mais. Bom, gente, eu acho que deu, falei para você que nós vamos fazer uma ou duas e olhem lá. Vamos fazer 852 até 10h30, aí não paramos, tá bom? Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independente da maneira por que procedem. Não lhes estará no destino o infortúnio? Essa eu não conheço quase ninguém que pensa assim, viu?
são talvez provas que lhes caiba sofrer e que elas escolheram. Porém, ainda aqui lançais à conta do destino o que as mais das vezes é apenas consequência de vossas próprias faltas. Trata de ter pura a consciência em meio dos males que te afligem, e já bastante consolado te sentirás. As ideias exatas ou falsas que fazemos das coisas nos levam a ser bem ou mal sucedidos, de acordo com o nosso caráter e a nossa posição social. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir antes à sorte ou ao destino os insucessos que experimentamos, do que à nossa própria falta. É certo que para isso contribui algumas vezes a influência dos espíritos, mas também o que é que podemos sempre forrar-nos a essa influência, repelindo as ideias que eles nos sugerem, quando más. Deixa eu fazer 2 comentários antes da Cláudia fazer. Primeiro do Antônio. O Antônio está falando Alexandre Molezinha, ainda tem muito tempo para isso. Olha, Antônio, não tem muito, mas também, olha, precisava ter mais umas... triplicar a idade e aí ficar uns 100 anos na cama para não fazer mais bobagem que nem meu avô, para tentar diminuir os equívocos meus. E a Valéria está fazendo com a Valéria, que tinha comentado que ela tinha aprendido, é inconcebível você fazer cursos nas casas espíritas e aprender tudo errado, porque essa coisa de você escolher tudo é mais confortável. Triste, muito triste. Valéria, assim, claro, deixa eu primeiro, isso não quer dizer que a nossa visão a respeito disso, o que a Ana comentou, e eu concordo muito, fui muito criticado quando defendi o nazismo, inclusive aqui em Pederneiras, numa outra oportunidade, num outro centro, porque para mim isso é o racional. Eu dei o exemplo disso que eu falei para você. Eu acho que a nossa condição moral hoje, em prova de expiação, são poucos os espíritos que eu consigo imaginar que teriam condição moral para fazer esse tipo de escolha. E muitas casas levam essa coisa romanceada mesmo. Assim, se nós pegarmos muitos livros espíritas, ou ditos espíritas ou espiritualistas, nós vamos ver centenas e centenas de relatos nesse aspecto. Nós recebemos inúmeras psicografias de espíritos elevadíssimos nos falando isso, né? Então, muitas vezes não é o fato de inconceber as casas espíritas, eu acho só que a preocupação deve ser sempre tentar se trazer o máximo possível para a racionalidade da doutrina, né? Então, às vezes nós escutamos isso, mas nós vemos algumas divergências dentro do movimento espírita ou dentro da doutrina espírita, de quem estuda. Mas isso não deveria ter porque isso vai contra a doutrina. Eu sou meio contrário a isso. Eu acho que nós temos que questionar sim, principalmente o que aparentemente vai contra o que Kardec e o que a codificação nos mostra. E a codificação nos mostra exatamente essa visão que o Nasil trouxe, muito seca, e ele é desse jeito, ele é áspero em relação a isso, e não áspero, mas ele é muito incisivo em relação ao que ele acredita, porque a doutrina nos mostra isso. Quando nós levamos para essa fase romanceada da doutrina espírita, principalmente o movimento espírita brasileiro, nós vemos inúmeras situações que são assim. Se fosse assim, nós não teríamos os espíritos sofredores nas nossas reuniões mediúnicas, né? Se fosse tão simples assim, fosse tão fácil a nossa realidade no mundo espiritual, o nosso desencarne, o nosso encontro com a realidade espiritual, nós não teríamos problemas, nós não teríamos mais sessões mediúnicas com espíritos sofredores. Nós teríamos sessões mediúnicas só recebendo mensagens edificantes, quando na verdade nós temos muito mais espíritos sofredores nas reuniões mediúnicas, espíritos em sofrimento, em desequilíbrio, porque eu ainda não tenho essa condição moral. É a nossa situação do planeta. Aquilo que eu brinco sempre com vocês aqui, qual que é a minha oração à noite, fora todos os pedidos que eu faço? O maior que eu faço, a hora que eu desencarnar, pelo amor de Deus, alguém me fala que eu desencarnei. Mas por quê? Você tem medo de ficar morto? Não, é que para eu entender que eu preciso começar a arrumar todas as bobagens que eu fiz o mais rápido possível. Que não vai dar tempo de ficar perdendo tempo, num bom sentido, para ficar o que nós comentamos aqui em várias palestras e estudo, de chegar na sessão mediúnica aqui do Amigos do Bem e falar assim, nossa, quanto tempo que eu perdi.
Tá, o meu pedido de oração é esse: a hora que eu desencarnar, me mostra que eu estou desencarnado, já me leva logo para algum lugar para ver se eu arrumo as bobagens, começar a arrumar, para eu não dar trabalho para centro espírita em sessão mediúnica. Para não ir lá falar, ó, nossa, bem que eu falava, lembra que a gente estudava, tudo aquilo que eu falava, não fiz nada. Viu, Valéria? Sobre esse assunto, isso foi em outro centro, foi feito um pinga-fogo, na verdade. E a gente estudou por muito tempo nesse centro que tudo que a gente vive nessa encarnação era escolha nossa. Tudo foi escrito por nós, batido, isso era assim, não existia discussão. E quando o Nazil foi fazer esse pinga-fogo, o Gabriel fez a pergunta que o centro espírita não queria que ele fizesse. Nazil, é verdade que nós é que escrevemos o nosso futuro? Nós escrevemos a nossa próxima reencarnação? Que nós decidimos? Ele falou, não. 90% ou mais, não. Ponto. A resposta do Nazil foi essa: não temos condições para isso. Ponto final. Então, assim, eu entendo a sua indignação, como foi a minha indignação, mas estudando dentro do Livro dos Espíritos a gente consegue entender no planeta de provas e expiações, onde a gente vai, quando desencarna, vai dar de cara com a gente, porque a gente dá muita desculpa pra gente, né? Nua e crua, a gente se olha no espelho e vê todas as besteiras que a gente fez, e a gente vai querer caminhar rapidinho e achar que aprendeu tudo e querer tudo. E não rola, né? Não rola porque se a gente não deu conta nessa, não vai rolar na próxima desse jeito, né? Então, é uma questão de raciocínio, de lógica. Né? Antes da Cláudia começar a responder, deixa eu só aproveitar. A Selma que entrou... Quem é Nazil? A Selma entrou na página, não estava conseguindo entrar, acho que é a primeira vez. Bem-vinda, viu, Selma? Nazil é um palestrante, um estudioso de doutrina espírita aqui de Bauru, um conhecimento muito grande. Vini Mexe, ele está aqui com a gente, ele já até fez uma palestra com a gente sobre o Richard. E o que Pinga Fogo é um pergunta e resposta, né? Virou o nome Pinga Fogo por causa do programa do Chico e na Tupi, e as pessoas continuam usando Pinga Fogo, mas é pergunta e resposta, uma pessoa respondendo, algumas pessoas respondendo, não necessariamente do mesmo assunto, algumas questões. Então é só um pergunta e resposta, tá? Vamos lá, Cláudia. Olha, o que eu entendi aqui, eu não sei se eu entendi certo, mas é que aquelas pessoas que são acometidas por fatalidades, digamos assim, ruins, acontece, ela bota a culpa no destino. Olha esse destino, que azar o meu, aconteceu isso comigo. Só que o orgulho dela é tão grande que ela não enxerga que muitas vezes é consequência do ato que ela teve. Pode ser escolha, né? Mas é mais fácil eu colocar a culpa em alguém, a culpa no meu azar, a culpa que... E não ver que eu estou errando, que aquilo lá é consequência do meu ato. Eu fiz uma coisa ruim, eu plantei uma semente ruim, eu estou colhendo uma fruta ruim, e ela é mais fácil culpar Deus, falar do meu destino, que eu sou azarada, e me fazer de coitadinha, do que assumir realmente que aquilo sou eu e acabou, a culpada. Aqui vem falar exatamente o que a gente estava falando até agora. Exatamente o que a gente está falando até agora. São talvez provas que lhes caiba sofrer e que elas escolheram, ou não, né? Ou alguém ajudou a escolher. Porém, olha, por isso que eu falei, a gente fala que vai fazer tudo, ó, eu quero todas essas provas, aí chega aqui e fica se lamentando. Conta do destino, não tem sorte na vida, olha, mas espera aí. Você... Na hora de fazer o seu planejamento lá com o teu mentor, você falou, não, manda que eu consigo, vou lá. E aí, consequências das vossas próprias faltas, né? Você quis abraçar tudo, e exatamente o que a gente estava falando agora, né? Trata de ter pura consciência em meio dos males que te aflige, que já basta consolado de sentirás. Quer dizer, se você tiver a consciência do que está te afligindo, mesmo que aquilo continue, você já vai ter um entendimento, né? Não perdendo a fé em Deus, que se aquilo está acontecendo para você, é realmente para o teu
crescimento, é porque você precisa aprender. Sempre a pergunta é para quê e não por que comigo, né? Vem repetindo o que a gente estava falando sobre escolhas de provas, né? Exatamente isso. O comentário da Lourdes fez... Eu ia falar, você falou junto comigo, Lourdes. O Pai não dá fardo maior que as nossas forças. Tem duas coisas extremamente importantes que vai tudo de novo em relação à primeira pergunta, e nós vamos de novo falar daquilo. A Camila comentou agora há pouco, eu falei que nós vamos falar isso direto. Lei de causa e efeito, de novo, excluindo o determinismo, de novo. E ele fala de duas coisas aqui, e a Cláudia comentou também, do me sentir coitadinho. Isso é que nós já passamos dessa fase, né? Nós estamos aqui todos, já passamos disso, não conheço mais ninguém que faz isso, que se faz de coitadinho. Nós não temos mais essa realidade, graças a Deus já não tem mais isso, né? Mas tem duas coisas que são extremamente importantes. Primeiro, de novo, excluir o determinismo. E quando ele fala aqui, ó, que a Ana leu de novo, trata de ter pura a consciência em meio dos males que te afligem, e já bastante consolo te sentirás. E a Ana tocou no assunto em relação a Deus, de que é o melhor que Ele faz para nós. Não tem nada a ver com o Deus quis. Nada. São duas coisas completamente diferentes. Deus sempre vai estar querendo o melhor para nós. E Ele nos deu a condição da conquista do livre-arbítrio para que isso aconteça. Então, quando ele fala consolado, já é bastante consolado de sentirás, quando eu entendo, o que eles estão querendo nos dizer? Quando eu entendo que o que eu estou passando é fruto de escolhas que eu fiz agora ou em vidas anteriores, e muitas vezes na de agora, que nós espíritas, como nós conhecemos a doutrina espírita, é uma delícia falar isso. Deve ter sido em outra vida que eu fiz isso. Nessa eu sou um anjo, né? Nessa daqui eu fiz tudo certo. Então, escolhas que eu fiz nessa ou em outras, quando eu entendo que o que eu estou passando foram escolhas, e eu tenho a certeza absoluta ou a convicção de que é o melhor para a minha evolução, porque o Pai está olhando sobre tudo isso, conduzindo tudo isso, aí eu estou tranquilo em relação a isso. Aí eu consigo passar por essa situação, por mais difícil que seja, e não que seja fácil, de uma maneira completamente diferente do desespero, completamente diferente do desequilíbrio ou da revolta em relação ou do vitimismo, que é pior às vezes do que a revolta, né? E ele nos fala duas coisas que valem a reflexão para hoje. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir antes à sorte ou ao destino os insucessos que experimentamos do que a nossa própria falta. Essa própria falta que nós entendamos que foram as escolhas que nós fizemos. Escolhas equivocadas, consequências mais doloridas. Sempre, inevitavelmente, em todas as situações que nós vivemos. Escolhas equivocadas, consequências mais difíceis. Tudo é assim. Nossa, não suporto o meu patrão, vou pedir a conta porque você tem outro emprego? Não, mas eu não consigo suportar mais aquilo. Não, é um direito que você tem, livre-arbítrio, vai lá pedir a conta. E aí? Vai ser dolorido depois, né? Porque na situação que nós estamos, fica difícil de arrumar um emprego novo. Escolha equivocada, consequência delicada. Sempre vai ser assim, gente. Sempre vai ser assim. E o que ele nos fala em relação a isso, e essa é a pergunta de Kardec, né? Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade. Nossa, coitado, nada dá certo na vida dele. Nós nunca falamos isso? Sogra, quando quer fazer moral com o genro, normalmente fala assim para a filha, né? Odeia o genro, mas fala assim, ó, nossa, não dá sorte esse moço, né? O que ela quer dizer assim, nossa, que vagabundo que ele é, né? Mas ela não fala. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade independente da maneira que procedam.
faço tudo certo e dá tudo errado. Não lhe estará disposto o destino, o infortúnio? E os Espíritos falam tudo isso. Que esses infortúnios são escolhas equivocadas, escolhas que nós fizemos nessa existência ou na existência anterior. E de que o que nós estamos passando é colheita do que nós plantamos nessa ou em anteriores. E quando eles nos dão orientação de que quando eu entender essa situação, já vai me servir para me consolar de uma forma diferente e de que vai fazer a orientação maior em relação a isso, é de que provavelmente ele vai fazer com que eu encare as possíveis novas oportunidades, dificuldades com outro olhar, do que eu ficar sentado me colocando na situação de vítima, que volta na questão anterior em relação ao determinismo. Se eu achar que a minha vida é ó céu, ó vida, ó azar do desenho lá, eu vou ficar fazendo o que o desenho faz, naquele que a gente viu quando era moleque. Eu vou ficar resmungando a vida inteira, porque eu me acho o injustiçado, tudo dá errado na minha vida. É a mesma coisa quando a gente encontra vários amigos e fala assim, nossa, o meu negócio não dá certo, não adianta, tudo que eu faço dá errado. Aí você vai, diria meu avô, puxar a capivara, o cara fala mal de todos os concorrentes, o cara fala mal do vizinho, o cara fala mal da sogra, o cara fala mal do amigo, do inimigo, da nora, do genro. Eu só vibro coisa ruim, cara. Eu desejo que o outro quebre, para eu não ter que ganhar. Aquela história que eu falo sempre para vocês. Eu não quero que o cara comprou um carro zero, eu não quero me esforçar para ganhar um carro. Era melhor ele não ter ganho o carro zero, porque assim eu não precisava ficar com inveja do carro zero, ele não precisa fazer nada para ganhar o carro zero. Então muitos nós temos disso, nossa, minha vida não dá certo, faz oração, volta na história da oração lá. E faz oração para mim, que não adianta, gente. Eu trabalho, não vai, nada dá certo. Verdade? Então, eu roubo peça, eu roubo peça roubada. Verdade, olha que esperto, hein? E nada dá certo na sua vida? Olha que coisa. É o destino mesmo, né? Planta tanta coisa boa, né? Como é que você vai colher coisa ruim lá na frente? Esses são os vitimismos que nós vemos constantemente. E a doutrina espírita e os espíritos vêm nos dizer que, infelizmente, para alguns, e felizmente para quem está querendo evoluir e caminhar, de que isso não cola. Nem para eles e, pior ainda, nem para nós, quando nós nos depararmos com a nossa consciência na realidade. Principalmente, aí sim, na realidade espiritual, que nós não vamos ter essa cara de pau de fingir na frente dos outros o que nós não somos. E aí não dá para fazer de vítima quando a espiritualidade sabe exatamente o que nós somos, o que nós fazemos, o que nós vibramos, o que nós pensamos e mais, o que nós desejamos. Certo? A Marie está falando, eu conheço alguém que sofre, uma diz que Deus quis assim. Marie, o dia que alguém fala para mim, Deus quis que um filho dele sofresse, foi o que nós falamos ontem de novo em relação ao carnaval, né? Nós imaginarmos as bobagens que a gente tem visto nas redes sociais, de todas as denominações religiosas, espiritismo também, falando que a pandemia é castigo de Deus, que não teve o carnaval porque Deus está castigando, porque a escola de samba... Como se Deus tivesse tempo de ficar assistindo escola de samba, segunda, terça de carnaval, para ver o que colocaram na avenida. Deus, eu acho que está preocupado com outras coisas, por exemplo, com a nossa felicidade, né? Não perderia tempo, e aí volta eu sempre digo, e o Fer falou ontem, na humanização de Deus, e eu vou mais longe que eu comentei ontem. Na verdade, nós falamos com a boca cheia que nós somos a imagem e semelhança de Deus, quando na verdade nós transformamos Deus a nossa imagem e semelhança, principalmente nos defeitos mesquinhos que nós temos, né? Nós ainda enxergamos Deus de mal, de birra, e aí por isso que talvez a gente ainda não entenda. Por isso que os espíritos nos dizem que ainda nós não temos condição de entender
o que é, e eles só dão aqueles atributos para que a gente tenha uma vaga noção dentro da nossa limitada condição moral de entender o que é o Pai. Mais algum comentário? Nós lemos a parte de baixo? Lemos. Mais algum comentário? Alguém aí, gente? Nada? Bom, antes da Cláudia fazer a oração final, essa é da sua mãe. Só vou então lembrar dos avisos de amanhã. Amanhã, 7 horas, Evangelho Lar, às 7 da manhã, no YouTube e aqui no Face. E às 19h30, quem puder compartilhar, convidar os amigos, quem não é espírita, tá? Embora fatalmente a gente sempre acabe caindo nisso, mas quem não for espírita e quiser convidar, com certeza o Nando vai tocar, deve ser uma noite muito agradável. Convide, compartilhe, convide os amigos. Já tem o link da transmissão na página, amanhã nós vamos colocar de novo, mas já tem o link da transmissão tanto no Face como no YouTube, amanhã nos 2 canais. Então fica o convite. E sábado, reforçando, nós vamos ter as crianças participando, sábado às 11 horas. Quem tiver filho, sobrinho, que queira participar, ou como a Ana e a Cláudia falaram na semana passada, se tiver algum pai que queira participar, como já participou a Camila outra vez, também fique à vontade. A Ju já participou. Mas nós queríamos que a molecada mesmo que participa, o Arthur e a Isa não tem jeito, né? Eles realmente participam, então vão estar com a gente. E caso tenha alguma criança que não assistiu, pede para a Ana e para a Cláudia, elas mandam os vídeos para que a gente tenha. Camila já está intimada, quem mais quiser participar. A Valéria Braille se colocou à disposição, esqueci de falar para vocês duas, para trabalhar, então depois ela se colocou à disposição para trabalhar, não sei se na educação infantil, aonde ela quiser, nós estamos precisando de gente para trabalhar, então a Valéria se colocou à disposição. Podia participar sábado. Então, Valéria, se você estiver disponível no sábado e quiser participar, já fica o convite, qualquer coisa. Bom, você está no grupo, né? Aí você entra em contato com a Cláudia. Não sei se tem crianças que vêm depois, né? Com os pais, com os tios, enfim. Essas crianças podem participar também, né? É só avisar a gente, para a gente poder mandar o link. A Valéria já está falando que está à disposição, então já está. Sábado, então, a Valéria está convidada a participar do bate-papo com a gente, tá, Valéria? E claro que nós vamos incluir você no trabalho de educação. Já dançou. Fica tranquila que já era. Nós vamos fazer um grupinho já com seu nominho, tá? Depois já passa, a Valéria já tem o contato. Gente, mais uma vez, obrigado. Semana que vem, aquilo que eu falei para vocês, olha, nós fizemos praticamente uma, né, quase 40 minutos na primeira questão. Fizemos a segunda, que era muito vinculada, aquilo que eu falei para vocês, são 16 questões só sobre fatalidade. Então é um assunto que tem muita dúvida, tem muita interpretação. Como eu disse para vocês, nós vamos perceber que o tempo inteiro nós vamos estar falando de causa e efeito, de livre-arbítrio, de determinismo. Então sempre vai estar amarrado, não é à toa que Kardec coloca logo depois do livre-arbítrio, fatalidade, com 16 questões, para a gente não entender que é um assunto tão simples ou tão fácil para a gente falar, olha, ficou claro, resolvido. Não, nós temos mais 14 questões só sobre fatalidade. Então, e a Valéria também. Valéria, não fique decepcionada com a história do estudo, porque do mesmo jeito que você passou, e nós também, Valéria, vou te dizer uma coisa do fundo do coração, eu sempre digo isso nas palestras, nos estudos, e de verdade acontece. Cada vez, esses dias veio a lembrança de 4 anos que nós encerramos o último estudo do Livro dos Espíritos. Acho que foi em fevereiro, né? Há 4 anos atrás. Então, só para vocês terem uma ideia, há 4 anos atrás nós encerramos, nós estamos nesse estudo do Livro dos Espíritos há 4 anos na questão 850. Então, nós estamos há 4 anos, um pouquinho para frente da metade, tá? Então, não se desesperem, tem muito chão pela frente, tem muita coisa para estudar. E cada vez
tem uma interpretação diferente, uma visão diferente, às vezes é um olhar diferente, às vezes você olha e fala, nossa, se a gente for olhar o estudo de hoje, daqui a 4 anos, a hora que começar o estudo de novo e passar por essa questão, com certeza a Cláudia vai dar uma opinião diferente do que a gente gravar de hoje, eu vou falar uma outra coisa, a Ana vai falar outra coisa, vocês vão falar vai fazer um outro comentário das mesmas questões, porque a visão vai se ampliando, nós vamos aprofundando, vai fazendo as ligações com outras questões, então é inevitável que a gente mude. E isso que você passou, não ache que é só você que passou, todos. Eu, Valéria, também fica aí aberto, né? Questão fechada, ponto final. Se você tiver um argumento em que dizem, que mostra que não é assim, tá no Livro dos Espíritos, nós estamos aqui para reestudar esse ponto, entendeu? Sim, por isso a opinião de vocês é extremamente importante, né? Nós tivemos essa visão e através do Livro dos Espíritos comprovamos que sim, mas talvez seja uma outra visão e talvez você fale, não, mas no Livro dos Espíritos está assim, ó, é assim, é nós mesmos que, a gente, a doutrina espírita nunca fecha a questão, né? A gente está sempre aberto aí para a gente conversar de novo sobre esse assunto. Eu gostei da Marie, fechou com chave de ouro, Marie. É uma fatalidade conhecer os amigos do bem, fatalidade maravilhosa, graças a Deus, né? Tá vendo? Já destruiu a história da fatalidade só ruim. Joia, Marie. Bom, gente, boa noite. Cláudia faz a oração final. Deixa eu só pedir para oração. O nosso amigo Wagner Saranholi faz parte do grupo nosso, né? Perdeu o sobrinho com 36 anos hoje, Diego Saranholi. Faz tempo que o Wagner está me pedindo oração, mais de uma semana que a gente está fazendo oração em vibração, mas aquele, infelizmente, foi uma fatalidade, ele não resistiu, então eu peço que a gente lembre, eu sei que tem muita gente que desencarnou, mas a família está passando por um pedaço bem difícil, vó, avô, mãe, pai, ninguém espera que um menino, um moço de 36 anos não consiga superar essa doença. É sempre um susto para a gente, né? Então, é com grande tristeza que a gente leve energia para todos que ficaram também entender. E para ele, principalmente, entender a sua nova condição. Tá? Obrigada. Elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão, agradecendo pela oportunidade do estudo de hoje, pelo dia que tivemos, gratidão pela presença do nosso irmão Luiz Alberto. Pedimos também para que o nosso irmão Diego Saranholi seja bem amparado pela espiritualidade, bem acolhido. Peçamos aos espíritos de luz que percorram os hospitais, os asilos, os nossos irmãos que moram na rua, que não têm abrigo, que não têm como se proteger contra essa doença, que eles sejam amparados, que seja criada uma barreira de luz em volta deles. Que assim seja. Assim seja. Gente, até amanhã, então fica o convite, quem puder, 7 horas e 7h30 da noite amanhã, com o Nando Cordel. Aliás, procurem na internet, tem muita coisa boa de MPB, viu? Aliás, ele lançou uma música com o Carlinhos Brau semana passada. Aliás, eu pensei que você fosse comentar sobre a aglomeração.